Salve, devoto! Eu estou ao vivo para falar de Galo com você. Você deixa o like, você se inscreva, você ative o sininho de notificação. Eu só quero te lembrar que este vídeo aqui é um oferecimento da Importadora Elétrica Brasília, pois quando você pensa em motores WEG, meu amigo, você pensa na melhor importadora do mercado, que é a Importadora Elétrica Brasília. Aqui eu te entrego qualidade e respeito à sua marca. O link está na descrição, só um detalhe importante. Eu atendo o agronegócio, a indústria, a construção civil, a mineração e a metalurgia. Eu atendo, na verdade, todo o setor industrial da sociedade. Nos procure para você ter o melhor motor do mercado, que são os motores WEG. Betano, a casa mais confiável do Brasil, está pronta para receber você. Afinal de contas, meu amigo, na Betano você vai se dar bem. Sabe por quê? Porque aqui eu te dou 100% de bônus no primeiro cadastro, no primeiro depósito. Vale ou não vale a pena? Entre em contato agora mesmo, o link está na descrição. Go Life! Afinal de contas, aqui na Go Life você tem a melhor assistência à saúde do mercado. Pode confiar que aqui é bom de verdade. Olha aqui como é que a gente é muito superior à Unimed. Titular mais 3 dependentes, R$ 24,90, com telemedicina ilimitada, igual é na Unimed. Plano 2, R$ 39,90, telemedicina mais assistência e medicamentos. E no plano 3, R$ 119,90, telemedicina, assistência e medicamento de R$ 1.200 em todos os planos, auxílio exame e auxílio consulta. Gente, vale muito a pena. Pode procurar. Aqui você vai ter um atendimento sério e de respeito com a Go Life. Papum. Crédito na hora, só tem um lugar, é na Papum. O link está na descrição e detalhe importante, tá? Na Papum, o crédito cai na hora. Rap, eu preciso pegar uma grana na Papum. Como é que funciona? Nós emprestamos dinheiro para você, parcelamos de 12 a 18 vezes. Tudo que você precisa é de um cartão de crédito com limite. Eu sei que o final do ano é apertado e dinheiro na mão é vendaval, mas com a Papum o Pix cai na hora. Rap, posso pegar qualquer valor? Todo o valor que você tiver de limite liberado você pode pegar. De R$1.000 até R$100.000. A empresa se financiando por aqui, porque aqui é muito, mas muito mais barato que banco. E não esquece, tá? Você tem uma oportunidade de fazer seu transplante capilar no Instituto Céspedes. Afinal de contas, calvície tem solução. E a solução é transplante capilar. Ó, eu era assim, ó, cabelinho de pombo, careca show. Tudo em cima dessa faixa preta eu tenho de cabelo hoje. Tá aí, ó. Olha aí. Olha as laterais, tá vendo? Realmente vale a pena, pode procurar e pode confiar. Avisa que veio do canal Alvinegro pra você ter 13% de desconto. Bom, bora conversar de Galo e bora começar falando de Zarate. Senhoras e senhores, vamos falar da temporada do Zarate. Eu sempre venho aqui falando de 1 a 1 dos jogadores, né? Nós vamos levar isso até o final do ano. E o próximo da lista é Zarate. 26 anos, 1,71, é meia, o número que ele utiliza, o 15 hoje, pelo SofaScore, avaliado em 8 milhões e 300 mil, pelo Transfermarkt em 8 milhões. Tem contrato somente até o final do ano e o Galo batalha a sua renovação. Inclusive, eu vou falar disso à tarde, na hora do almoço, pra vocês. Bom, dito isso, Zarate começou em janeiro com uma nota 8,5, fevereiro já caiu pra 6,6. Março, ele teve uma nota 7, abril uma nota 7. Junho, uma nota 6,7, em julho, uma nota 6,9. Em agosto, ficou lesionado. Agosto ele dá uma volta, junho ele fica lesionado, julho ele fica lesionado, volta em agosto, lesiona-se de novo, né? E aí, meu amigo, ele volta em agosto, depois ele fica setembro inteiro lesionado, outubro inteiro lesionado, volta no final de outubro, lesiona de novo, não joga em novembro, não joga e dezembro de novo lesionado. Bom, esse ano do Matias Zarate foi péssimo no Atlético, né? Ele teve uma nota no Campeonato Brasileiro de 6,78, na Libertadores de 6,74, na Copa do Brasil de 6,80 e no Campeonato Mineiro de 7,23, tá? Cara, o Zarate aí, Campeonato Mineiro de 12 jogos, tá aqui na tela pra vocês, deixa eu me pôr pequenininho aqui no canto, de 12 jogos, fez 4 jogos, fazendo um gol e uma assistência, 33% de titular, 23% de minutos em campo. No Campeonato Brasileiro, de 38 jogos, jogou 16, teve 2 gols, sendo 29% como titular e 26% de minutos em campo. Copa do Brasil, de 10 jogos, jogou 6, 1 gol, 30% como titular e 31% de minutagem. E na Libertadores, de 13 jogos, jogou 7, 46% como titular e 35% de minutagem. Cara, é horrível o desempenho do Zarate nessa temporada e cada vez piora, né, gente? Cada vez o Zarate joga menos. Na temporada 20, por exemplo, ele jogou aqui uma quantidade de 58 jogos, 13 gols e 6 assistências. Aí você fala, pô, o jogo fez uma temporada boa. Aí vem na temporada 22. Quando você chega na temporada 22, você pensa assim, não, vai dar certo.
43 jogos, 2 gols e 4 assistências. Peraí, diminuiu. E na temporada 23 cai mais ainda. Lembra que ele jogou 42 jogos? Deixa eu voltar aqui pra mim já tirar a câmera note. Lembra que ele falou? Pois é. Aí ele já jogou 40 jogos, 3 gols e 2 assistências. Na temporada 24, atualizando aqui, foi a menor temporada, salvo engano, que ele tenha jogado no Atlético. Você vê que só foi caindo por problemas de lesão, né? Ele cada vez jogando menos, cada vez entregando menos. Na temporada 24, ele joga 33 jogos, 4 gols e 1 assistência. Pra você ter uma ideia, o Atlético jogou 74 jogos. Jogou todos os jogos possíveis. De Campeonato Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil. Campeonato Mineiro. 4 gols e 1 assistência. É indiscutível, e aí eu já vou fechar aqui a parte do Zaratio, é indiscutível o talento do Zaratio. Qualquer um que queira discutir o talento, a jogabilidade, a forma do Zaratio jogar é maluco. É impossível você discutir isso. A grande realidade, o que é o problema do Zaratio, é que ele vem com um problema crônico e cada vez ele lesiona uma coisa. Ele não tem uma musculatura que aguenta o futebol brasileiro. Volto a repetir, é indiscutível a qualidade técnica do Zaratio. É indiscutível o tanto que o Zaratio é bom. É indiscutível que ele joga muita bola. O problema é que ele é um cara que a gente considera titular e ele não está à disposição. Eu vejo 2 caminhos possíveis para o Zaratio. O primeiro caminho possível é uma venda ou uma troca com algum time e algum jogador que seja mais útil. É o primeiro caminho. Não estou dizendo que é o caminho ideal. Estou dizendo caminho 1 como uma opção. Não que é o primeiro ou melhor caminho. Então, essa é uma das opções. A segunda opção que eu vejo... Não? A segunda opção que eu vejo é o seguinte. O Atlético ir até o Racing, por exemplo, e virar assim, Racing, eu quero o Martinelli, vocês estão querendo o Zaratio. Sei que vocês têm 50% do Zaratio, o Zaratio vale 8 milhões, o Martinelli tá valendo quanto? 7, beleza, toma aqui o Zaratio, passe completo é seu, Martinelli vem pra cá e eu completo 3 milhões de euros, pronto. 3 milhões de euros que vai dar mais ou menos uns 18 milhões de reais, 19 milhões, tá resolvido o problema do Atlético. Está resolvido o problema do Atlético. Consegue compreender? Nós vamos resolver o nosso problema de lateral direito e o Zaratio vai embora. Rap, mas o Zaratio, ele é muito bom. Aí nós vamos pro terceiro caminho, que é uma opção também. É o quê? Zaratio, você não é mais titular no Atlético, nós vamos renovar com você. E detalhe, eu acho que esses 2 caminhos são os melhores por causa da renovação, mas amanhã eu falo sobre isso. Eu, particularmente, por exemplo, faria o seguinte, Zaratio, beleza, renova aqui comigo, até 2027 seu contrato, um aumentozinho aqui bacana, só que é o seguinte, meu irmão, você hoje é um reserva. Então nós não vamos te pôr em excesso de jogos, nós vamos controlar totalmente sua carga, você vai jogar 20 minutos, 30 minutos por jogo e pronto. Pô, Rap, mas é foda. Cara, é um excelente reserva. Reserva de altíssimo nível que chegaria e cumpriria seu dever. Então, na minha opinião, respeito a de todos, a discordância de todos, respeito tudo que vocês vierem a falar, até mal de mim aqui, não tem problema. Eu penso que o atleta tem que analisar muito bem essa situação. É uma situação que, igual eu disse, eu não discuto a qualidade. Baita de um jogador, baita de um atleta, no sentido assim, né, de entrega. Só que é o seguinte, velho, fisicamente ele não dá vai só diminuindo a quantidade de jogo. Cada dia é menos jogo que ele joga. Então complica demais pra gente. O ano que ele mais jogou bola, nós somos campeão. Pra você ver o tanto que ele tem qualidade. O problema é que ele não consegue mais jogar. Mas bom, vamos ver o que o Atlético faz. O Atlético tenta a renovação do Zaratio. Ele tem contrato até o final de 2025. Eu acho que se o Zaratio continuar embarreirando, é a melhor opção que o Atlético tem é fazer uma venda ou uma troca. Bom, Museu do Galo está para sair. Senhoras e senhores, bem interessante o que está acontecendo. Uma matéria escrita pelo próprio Atlético. Captação de recursos do Museu do Galo e Memorial da Sede. Olha que interessante, gente. Vamos lá. O Atlético Mineiro tem 2 importantes projetos voltados para a preservação da sua cultura e memória histórica. Sob a coordenação do jornalista e produtor cultural Emerson Maurílio e por meio do Centro Atleticano de Memória, está em andamento o Museu do Galo, localizado na Arena MRV. O Memorial da Sede do Galo, um museu de sítio que será implementado no histórico prédio Lourdes. Ambos foram aprovados na Lei Federal de Incentivo à Cultura, Lei Rouanet, e estão aptos a captar recursos por meio do Programa Nacional de Apoio da Cultura, PRONAC. A Lei Rouanet, as empresas ficam aptas a deduzir do imposto de renda os valores de doação ou patrocínio de projetos culturais aprovados, como é o caso do Galo.
com a seguinte regra: pessoa física, limite de 6% do imposto devido. Pessoa jurídica, limite de 4% do imposto devido. Ou seja, é possível participar do projeto que irão preservar e promover a história do galo, destinada para parte do imposto de renda. Você dá para o governo, você vai ter o desconto, né? Na prática, é um incentivo gratuito e ainda com retorno de publicidade. Por exemplo, se uma empresa pagar 1 milhão de imposto, então 40 mil podem ser repassados para projetos culturais aprovados e tais valores serão subtraídos do imposto devido na próxima declaração. O mesmo acontece com pessoas físicas que aceitam incentivar a criação do museu. A chegada do fim de 2024 traz uma ótima oportunidade para empresas canalizarem os seus impostos e ainda parando para projetos culturais, tá? Então tá escrito aí, entre em contato por meio de emerson.maurilio@atletico.com.br. Então se você é um grande empresário, você quer participar com isso, você quer ter seu nome lá, olha lá. Eu não sei qual é o valor, né? Que poderia... valor máximo, valor de cota. Né? Aí tem tudo aqui com a agência e tudo, valor máximo a ser captado, 14.900.000 para o museu. E para o memorial, 4.700.000. Aí até aqui é o calendário. Olha que bacana, cara. Gostei demais disso. Sabia, não tinha lido essa matéria, não tô lendo agora. 24/12, operações financeiras normais, 25 feriado, 30 último dia para liquidação de boletos, tá? Isso aqui é outra história. Enfim, tá aí então, né? Se você é empresário grande, quer ter seu nome lá no Museu do Galo ou no Memorial, é uma oportunidade, né? Bacana, eu não sabia que funcionava dessa maneira, não. Fugia do meu conhecimento, é bem verdade. E, bom, vamos esperar para ver as cenas dos próximos capítulos, como é que vai ser. Bom, Iguinho e a venda do Paulinho. Eu quero falar sobre isso com vocês. Eu já passei esse áudio, vou passar mais uma vez, porque eu quero discutir em seguida algumas postagens que estão sendo feitas que são muito interessantes. Então, primeiro vamos ver o Iguinho, o que ele disse. De todo mundo, porque eu não acho uma venda ruim, a do Paulinho, não. Não acho mesmo uma venda ruim. Disserte sobre. Primeiro, vamos lá. O Paulinho, ele é, depois do Hulk, o melhor jogador do Atlético. Ponto. Artilheiro, né, das últimas temporadas. Artilheiro das últimas temporadas e como bem disse o Grice, o gol custa caro no futebol e o Paulinho entrega pelo menos um gol a cada 2 jogos, na média. Sou e fui o maior defensor do Paulinho quando ele vinha sofrendo críticas absurdamente erradas por parte da torcida. Ponto. Mas veja por outro prisma, Gil Campos. O prisma é bom. E aí a gente vai depender... Boa vontade, eu tenho boa vontade. A gente vai depender mente aberta. A gente vai depender do Si, tá? O Si conta muito. Tá. E eu siga também, como bem disse o Milton. Você vende o Paulinho por 18 milhões de euros, tá certo? 18 milhões de euros dá mais de 110 milhões de reais. Você traz o Gabriel Menino, que é quem está negociando com o Atlético, e o Patrick, que é um volante muito promissor da base. Não. O jogador que o Abel falou que não vai utilizar no time profissional. Okay. É o estourando idade de base, vai sair porque o Palmeiras não vai usar. Ok, mas ele é um jogador muito bom, era o capitão do time do Palmeiras, foi bicampeão brasileiro. Mas não serve pro profissional, a gente já viu isso na base. Palmeiras. Vamos devagar. Pro Palmeiras, tem já viu jogador que não servia pro Atlético. Não, mas tem muitos tipo o Alejandro, foi artilheiro do Campeonato Brasileiro. Tudo bem, mas tem muitos. O Savinho tá lá na Europa não no Manchester City. Não significa que vai ser a solução. O João Lucas, que tá lá no Juventude. Não significa que será a solução. Não é solução, mas você tá pegando 4 jogadores de um universo de 10 milhões de jogadores, aí tem demais. Tá ansioso. Eu tô falando da negociação que tá acontecendo. Tá? Okay. Contraponto, né, sociedade. Calma. Aí você pega aqui o Patrick e o Gabriel Menino. São 2 jogadores que vão agregar de alguma forma ao elenco. Talvez o Gabriel Menino. Não ao time principal, ao elenco. Tá? O Gabriel Menino talvez ao time principal, mas talvez. Vamos pensar em elenco, tá? Você tem mais 18 milhões e aí vem o tal do Si. Pois é. Como o Atlético vai usar esses 18 milhões? Por exemplo, se você traz 3 jogadores de 6 milhões... E quem vai fazer a captação? Calma. Bem contratados... Pois é. Você reforça o seu time com 3 jogadores titulares importantes. 6. Lembrando, o Zarate, o Atlético, gastou 5 ou 6 milhões de dólares para contratar ele. O Nacho foram 3 milhões. Então, se a gente traz 3 jogadores bem contratados na casa dos 6 milhões, ou 4 na casa dos 4 milhões, que seja, tá? Aí você reforça o time, você deixa de ter o Paulinho, de fato, que destoa muito, mas você passa a ter um time forte, um grupo forte que faltou ao Atlético nessa temporada. Então eu acho que se for bem investido, se o Atlético investir bem esses 18 milhões em grandes contratações, eu acho que pode ser uma boa pro Atlético. E aí você vai pegar aqui do outro lado, não muito recente,
Que época que foi, Adroaldo, que o Cruzeiro fez aquela troca, Ronaldo Luiz e Palhinha, Nossa, não foi? mas isso- Indo pro São Paulo contra 5 jogadores Sim, do São Paulo. é. Quem foram 5? Eu vou Miller... pegar aqui pra você agora, peraí. Vai falando aí que eu vou procurar. aqui agora. enfim. Aí você faz trocas que podem ser bons para todo mundo. O Cruzeiro foi maravilhoso, pro São Paulo também não foi ruim, não. Negócio é bom para todo mundo. Foi bom pro São Paulo e foi bom pro Cruzeiro. Pro Atlético, se. E tão somente se. O siga. Eu sei. Não. Esse aqui é um problema, né? Não. Aí você chutou o balde. Aí eu tava pensando assim, não, vou abrir a mente. Aí parou. Aí parou a brincadeira. Deixa eu te falar um negócio. Me perdoe ser cético com relação à utilização desse dinheiro. Porque a primeira coisa que a gente tem ouvido é que o dinheiro será usado para pagar dívidas. Eu não ouvi isso Não, de ninguém. eu tô falando de todo o dinheiro que entra pro... Bom, vamos colocar alguns pontos aqui que eu acho interessante, né? A opinião do Iguinho da 98. E aí eu vou entrar no que eu discordo um pouco que o valor seja bom. É o seguinte, é um fato que o Paulinho ficaria até abril sem jogar. Então nós não teríamos o Paulinho em janeiro, fevereiro, março e abril. Isso é um fato indiscutível, é um ponto... Deixa eu só subir minha cadeira aqui que ela desceu. É um fato indiscutível, é um ponto que não há o que se dizer. Isso daí não é um ponto que a gente não precisa nem brigar demais aqui, não. A gente pode ir tranquilo aqui na nossa apresentação. Mas fato é que estão dizendo aí que o Atlético só tem 80% do passe. Então o Atlético já não teria 114, 115 milhões, e sim algo próximo de 98, 96. E aí o Atlético tá tentando justificar que, mas vai vir o Gabriel Menino, vai vir esse menino da base, isso compõe o valor, eu também acho que compõe. Óbvio que compõe porque o Gabriel Menino é um qualquer. O Palmeiras não venderia o Gabriel Menino por menos de 3, 5 milhões de euros. Só que nós precisamos entender é o que o Gilbert disse. Aonde vai esse dinheiro? O Gilbert ele tem razão no momento que ele fala do seguinte, esse dinheiro não pode ir para pagar dívida, esse dinheiro tem que ir para reforço. Eu tive uma informação já há um tempo, já passei para vocês, que o Atlético faria um investimento maior do que o investimento do ano passado. Pouca coisa, mas seria maior, sendo que o Galo ano passado gastou 107 milhões. A rep, então, quer dizer que o Galo vai gastar 200, porque ia vender o Paulinho, não sei, porque talvez eles já estavam negociando essa venda do Paulinho, e aí quando a coisa vazou, esse dinheiro está incluído. Então, a pergunta do Gilbert é justa e é nela em que nós residimos a nossa dúvida. Como o dinheiro vai entrar? Para como o Atlético irá fazer? Né? Como que o dinheiro realmente vai significar algo? Eu sou contra aqueles que acham que o Gabriel Menino é um lixo. Eu não acho o Gabriel Menino um lixo. Gabriel Menino é um bom jogador, inclusive creio eu que ele vai ser titular no Galo. Só tomar um golinho aqui. Creio eu que ele será titular no Atlético. Mas fato é que realmente incomoda, porque realmente a gente quer ver o que vai acontecer. Eu vou dizer para vocês a minha opinião, que esse dinheiro será investido em contratações. E que o Atlético, já me informaram que o Atlético faria 5 contratações. Eu acho que vai fazer 6 ou 7. Na minha opinião, precisa de 6 ou 7. Mas que pelo menos 5 vem. 7 seria... Vou incluir aqui o Gabriel Menino e o Coisa. Então, 5 contratações o Galo vai fazer. Porque é indiscutível que o Galo quer um zagueiro, um lateral direito, um meio armador e 2 atacantes. Isso é indiscutível. Então, eu acho que o Galo vai ir no mercado em busca desses nomes, em busca de atacantes. O Elton Novas, o meu amigo Elton Novas, não, depois eu passo pra essa do Elton, acabar de falar do Paulinho aqui, que eu acho que remonta mais interesse. Eu acho que é o seguinte, quando o Atlético anunciar, eu não sei, o Atlético vai usar o do subterfúgio de dizer, não, nós não podemos que o contrato é sigiloso. Não, eu acho que sim. Tem que chegar pra torcida e falar, olha, o Paulinho tinha tanto, nós conseguimos ficar com 90%, o Paulinho tinha 20%, nós vamos ficar com 100 e poucos milhões, esse dinheiro será investido em reforço. Acabou, velho. Se você mostrar pro torcedor que esse dinheiro será dirigido a reforço, eu entendo. Porque uma coisa é certa também. Se o Atlético contratar aí uns 110 milhões, 120 milhões em jogador, com 120 milhões você traz os seguintes jogadores. Você traz o Martinelli, você traz o Léo Fernandes, você traz o Arce, ainda sobra 3 milhões e meio. Você traz 3 jogadores que vão ser titulares no Atlético, um lateral, um meio armador e um centroavante pro lugar do Paulinho, e ainda você pode ir atrás de um ponta. Então o Atlético tem condições de se mexer bem no mercado, o Atlético tem condições de se movimentar da maneira correta, basta aplicar o dinheiro da maneira certa, que é o que o Gilbert levanta. Eu acredito que dessa vez, eu acredito que é o seguinte, cara, os caras estão acompanhando o movimento das redes sociais, os caras estão vendo tudo que está acontecendo, os caras estão assistindo tudo que está rolando e eles vão fazer a jogada certa e eles vão pelo caminho correto. Eu acredito nisso.
Eu preciso acreditar. Sabe por quê? Porque se eu não... Você tá iludido. Você tá acreditando, mas não vai ser nada disso. Sabe por que eu preciso acreditar, meu irmão? E eu vou te explicar. Porque a partir do momento que eu não acreditar que isso vai ser feito, eu tenho que desistir, cara. Eu não, perde o sentido de ficar torcendo, de vibrando, de ter canal. Porque se vocês querem um canal, e isso eu vou ser muito sincero, só pra ficar reclamando, é ruim demais, cara. O cara reclamando demais é chato, a gente tem que ter esperança. E eu já falei, meu prazo é dia 31/12. Se até 31/12 eles não trouxerem pelo menos uns dois reforços e mais um técnico, aí o meu caldo azeda. Mas até ali eu tô segurando minha onda, que eu entendo que as coisas vão se ajustar. Bom, o Elton, meu amigo Elton, tá chateado, falou um bocado e eu quero passar isso aqui pra vocês, o que ele disse, pra ver se você acha que ele tem razão ou não, no oferecimento da Gol Case. Capinha, garrafas, copos térmicos personalizados do Galo, meu amigo, você só encontra na Gol Case. Utiliza o meu cupom GOLALVINEGRO pra você ter um belo de um desconto. E olha aqui, gente, que produtos fantásticos que tem na Gol Case. São garrafinhas, olha aqui na cor rosa, olha aqui na cor branca, olha aqui na cor preta. Na cor rosa é maravilhosa, pode procurar que você vai se dar bem pra caramba. São produtos espetaculares. Olha essa aqui, eu tenho ela. Maravilhosa. E se você utilizar o meu cupom GOLALVINEGRO, ainda você tem desconto. E ó, comprou uma garrafinha, incluiu uma capinha, o frete sai grátis. Então não perde tempo, compre já seu produto de Natal da Gol Case. Meu amigo, a Valorize Soluções Financeiras, ela vai te ajudar, ela vai resolver os problemas pra você. Sabe por quê? Porque aqui eu tenho, por exemplo, empréstimo consignado para funcionários públicos de prefeitura, estado e governo federal com a taxa desse tamanho. Então, se está precisando de um empréstimo, pode procurar aqui o empréstimo consignado. E a Valorize, ela vai fazer o financiamento de casa, carro, moto e apartamento para você. Então, não perca essa oportunidade. Procure aqui o financiamento da Valorize, que você vai se dar bem pra valer. Aqui as melhores taxas do mercado. Então, tá precisando financiar lote, casa, carro, apartamento? Pode vir aqui comigo na Valorize. Limpa Nome SA. Seu nome tá negativado, você tá no SPC, você tá no Serasa, você tá no Boa Vista, você já não sabe mais o que fazer, pode procurar Limpa Nome SA, porque através de uma medida liminar, nós vamos tirar o seu nome do SPC. E você sabe que hoje, quando as empresas vão consultar para ter crédito, vão consultar ali. E aí já se abre uma oportunidade desse tamanho para você. Nome limpo é oportunidade. Por apenas R$500. Mas minha dívida é de 20 mil, não tem problema. Independente do valor da dívida. Conversa com o pessoal que eles vão te dar todos os detalhes da Limpa Nome SA. Carvisa. Afinal de contas, proteja o seu veículo com adesão zero para entrar. SUVs a partir de 80, proteção para carros a partir de 69 e motos a partir de R$49. Os 3 primeiros meses você vai ter desconto de 50%. E eu vou proteger você contra furto e roubo, colisão contra terceiros, incêndios, contra perda total. E ainda vou ceder para você chaveiro, rastreamento, carro reserva, auxílio combustível, assistência 24 horas e proteção para vida. Gente, a Carvisa é a melhor do mercado. Não é à toa que tem 25 anos que está trabalhando em prol de você. Carvisa e Frutos de Goiás. Vem ser o licenciado da marca que mais cresce no Brasil. Afinal de contas, é uma excelente oportunidade de você empreender, meu amigo. O link está na descrição. Então, se você quer ter um negócio rentável e que vai te dar uma grana boa, ainda estabelecer uma marca na cidade, é com a Frutos de Goiás. Bom, vamos falar aqui agora, senhoras e senhores, do Elton. Escute o meu amigo Elton Novas e veja se ele tem razão ou não nos argumentos dele. Bora lá. Eu tô te sentindo tão desanimado com a série. Desanimadaço. Desanimadaço. Cara, eu fico assim, cada dia que passa eu fico mais de cara. Vou usar uma palavra, um termo usual, de cara com as coisas que acontecem no Atlético. O Paulinho, ele é um dos protagonistas da equipe do Atlético. Apesar do final melancólico no Campeonato Brasileiro, o Atlético chegou em 2 finais, uma continental e uma nacional, muito graças ao talento de jogadores como o Paulinho. O Paulinho, titular absoluto do Atlético e um dos protagonistas. Aí existe uma oferta para buscar 2 jogadores, os 2 citados aqui, Gabriel Menino e o Rony, que são desses jogadores, dentre vários, que podem estar nesse pacote que o Palmeiras está colocando, que não foram protagonistas, já não são protagonistas há um bom tempo na equipe do Palmeiras. E esses jogadores vão ser solução e desempenhar, e o Atlético ainda teria que buscar um cara do staff da altura do Paulinho para suprir a ausência dele. O Everton, o novo treinador do Atlético vai querer esses jogadores? Isso também. E um novo treinador do Atlético passa por esse crivo, por esse aval. Cara, que situação é essa do Atlético? Não tem mais. Vamos lá, cara. Eu entendo o que o Elton tá falando, né? Ele não tá fora da razão dele.
Eu compreendo a chateação dele, principalmente por conta de toda a situação que vem circulando, né, nas redes sociais, a maneira de todo mundo falar, de agir. O Elton não está errado, a chateação dele é justa. Vamos ver a resposta que a diretoria dá ao seu torcedor. Porque o Elton, como jornalista, ele faz uma avaliação e ele tá desanimado porque ele olha e fala assim, peraí, tá saindo o artilheiro do Atlético e tá vindo quem? Ninguém. Mas obviamente que normalmente sai pra depois você repor. Mas acho que se o Atlético já tivesse um técnico definido, eu acho que a chateação do Elton seria menor. Eu acho que o Elton trabalharia já de outra forma. Ele agiria de um outro contexto. Então eu enxergo dessa maneira essa situação do Elton, tá? Bom, Arana troca. Gente, da onde surgiu isso? Por que que todo mundo no chat tá me perguntando disso? E eu vou explicar pra você. Surgiu disso aqui, ó. Escutem. Se o Fabinho Soldado conseguir trazer o Arana, colocando Pedro Raul na negociação, busto pro Fabinho Soldado lá no Parque São Jorge. Me chama até atenção. O Neto vai lá dar um abraço pra gente. Cicane. A gente senta aqui e tudo que a gente acha é diferente daquilo que os caras fazem. Claro, lógico. Tem um monte de negociado no futebol. Rapaz, tem coisas inexplicáveis. Agora o Pedro Raul custou 5 milhões de dólares, cara. Vamos lá, gente. Isso é impossível de acontecer. Todo mundo do mundo do futebol sabe por como e quando foram buscar o Pedro Raul e da maneira que é. O Pedro Raul custa, hoje, o quê? Uns 2 milhões e meio, 3 milhões? O Arana está avaliado em 14 milhões de euros. E vendendo mal seria 10 milhões de euros. O Atlético não pretende, conversei com pessoas do Atlético, hora nenhuma, negociar uma troca em Pedro Raul pelo Arana. Mas e se fosse outros jogadores? Uai, se você vai mandar um Arana, vai ter um Garro, vai ter aí uns 4 jogadores, o Garro mais 3, aí eu podia pensar nisso, o Garro joga muito. Mas, cara, não vai acontecer. É uma negociação que o Atlético não pretende fazer. Mas o Arana pode querer sair do Galo. Cara, o Arana recebeu um aumento, o lateral Guilherme Arana é o lateral mais bem pago do futebol brasileiro hoje. O lateral esquerdo mais bem pago. Ganha R$1 milhão. O Atlético e o Arana fecharam um contrato, fecharam um acordo que somente para a Europa, a venda, no futebol brasileiro é o valor que o Atlético imputar. Então, assim, cara, é uma negociação que não ocorrerá. Essa troca, por mais que seja desejada por alguns, por mais que dentro do Corinthians, mas a mulher do Arana estava no estádio do Corinthians e curtiu a foto. Cara, ele é corintiano. Não dá pra negar da onde o Arana veio, não. O Arana é nascido e criado lá no Parque São Jorge. Né? O Arana sempre jogou no Corinthians, foi pra Europa através do Corinthians, mas fato é que ele tem contrato, e o Arana é um cara que respeita contrato, o Arana é um cara sério, o Arana é um cara correto. Então, eu tenho pra mim que é uma troca impossível, eu tenho pra mim que por Pedro Raul e mais um impossível, e que o Atlético jamais toparia se não fosse um negócio dos sonhos pro Atlético também. Dos sonhos, tá bom? Bom, vamos falar de Soteldo, que já tem um tempo que eu tô prometendo falar isso aqui no canal, já tem um tempo que eu tô falando, vou falar e nunca falo. Então vamos falar de Soteldo aqui e se seria possível uma troca. Primeira coisa que você tem que saber é o seguinte, quem é Soteldo nessa temporada? Na temporada atual, 27 anos, vai fazer 28 ano que vem, avaliado em 7 milhões de euros, está voltando pro Santos, no qual ele tem contrato até 2027, tá? Nessa temporada, no Campeonato Gaúcho, jogou 4 jogos, 1 gol e uma assistência, 20%, 27% como titular e 30% de minutagem. Na Série A foram 24 jogos de 38, 5 gols e 2 assistências, sendo 50% como titular e 49%. Na Copa do Brasil, em 4 jogos, jogou 3, deu uma assistência, 75% titular e 71% de minutagem. Na Libertadores, dos 8 jogos, fez 7 com 1 gol, 88% como titular e 77% de minutagem. E nas finais do Gauchão, de 5 jogos, jogou 3, mas nenhum como titular e 9% de minutagem. Todo mundo sabe a carreira do Soteldo, não é uma carreira de trocentos times, é uma carreira que ele começa no Caracas, vai pro Zamora, vai pro Huachipato, Universidade do Chile, Huachipato, Santos, Toronto, Tigres, Santos e Grêmio, tá? Bom, tá voltando pro Santos. As notícias, aí só pra matar essa situação, né, no total o Soteldo tem, na carreira dele, 333 jogos, 50 gols, 61 assistências, tá? Nesta temporada em específico, juntando todos os jogos, todos os campeonatos que o Soteldo jogou, ele tem os seguintes números: 41 jogos, 7 gols e 4 assistências.
As notícias que saem em todo lugar é o seguinte, tá? Que o Santos ficaria com o Soteldo, mas que o Cruzeiro quer entrar de uma cláusula lá, quer pegar a cláusula do Soteldo. E que cláusula é essa? E aí eu vou falar do Atlético, Soteldo e Galo. A cláusula seria pagar o valor aí, um valor de estipulado ali com o Soteldo em multa e tudo mais. Bom, o Santos nega essa informação. A única maneira que eu vejo do Soteldo chegar às fileiras atleticanas, dele vir para o Atlético, seria numa troca muito vantajosa ao Santos. E eu só vejo um caminho para você ter uma troca realmente vantajosa para o Santos, e o Atlético talvez ainda teria que arrumar um dinheiro, tá? O Atlético ainda teria que dar um jeito de colocar um dinheiro. Seria Maurício Lemos e Rabelo não interessa ao Atlético. O Rabelo interessa ao Santos, já foi dito isso por eles lá. Então o Atlético teria que colocar o Rabelo e o Lemos no negócio. Mandar totalmente entregue o Igor Gomes e ainda emprestar o Palácio. É a única maneira que eu vejo do Atlético conseguir um Soteldo da vida. Qualquer outra maneira é impossível. Qualquer outra maneira é impossível. O Cruzeiro, ele quer usar uma cláusula, que eu estava explicando para vocês, que pertence ao Grêmio, não pertence ao Santos. O Santos estabeleceu com o Grêmio uma multa, mas não com quando ele saiu, mas não com o Cruzeiro. E eles sabem, claro, que o Cruzeiro tá com grana e outra coisa. Eles sabem também que o Soteldo, o Santos diz que quer permanecer com o Soteldo. Todas as notícias dão conta disso. Bom, dito tudo isso a vocês, eu tenho pra mim que se o Atlético entrar nessa transação, o Atlético só conseguiria a vinda do Soteldo através de empréstimos e colocando esses 3 jogadores e emprestando Palácios até o final da temporada. Aí seria possível, porque o Santos não tem dinheiro pra contratar. E ele precisa de jogadores urgentes, e o Lemos, o Rabelo se encaixam no esquema mais defensivo que o Santos pretende utilizar, já que o Santos não tem grana. E outra coisa, o Santos vai aumentar a dívida dele este ano de 700 para 780 milhões. Então ele teria 4 jogadores, sendo que 3 em definitivo e um emprestado, que poderia ajudá-lo. Essa é a única maneira que eu vejo. Bom, Bruno Henrique. Quem dá a notícia do Bruno Henrique poder vir pro Atlético é o site Somos Fanáticos, tá? Flamengo pode perder Bruno Henrique para outro grande clube do Brasileirão, tá? E lá eles falam claramente que o Atlético tem interesse na contratação do Bruno Henrique, né? E que o Bruno Henrique seria, inclusive também tá saindo aqui, né, no ponto tal, Flamengo, o Atlético estaria negociando por 2 milhões e tal, Bruno Henrique, tá certo? Então, quem dá essa notícia, aqui ó, como prioridade, dessa forma, apesar de outros nomes no radar, surge como prioridade para o Atlético Mineiro. O time mineiro, inclusive, deve oferecer um contrato de 5 anos, lá fala 3 anos. Bom, eu não conversei com ninguém do Atlético sobre o Bruno Henrique, até porque o Bruno Henrique, nesse momento, eu não conseguiria nenhuma informação, era domingo e tudo mais. Mas olha, o Bruno Henrique, em todas as temporadas dele, ele tem uma média muito interessante, 423 jogos, lembra que ele é ponta, 122 gols e 83 assistências. Na última temporada dele, vamos colocar na temporada 2023 do Bruno Henrique, né, que eu acho que é importante eu voltar um pouquinho no tempo. Na temporada 23 do Bruno Henrique, ele jogou 38 jogos, 7 gols e 2 assistências, ele teve uma lesão. Na temporada 22 do Bruno Henrique, na temporada 22, que foi o ano em que ele jogou melhor e aí ele conseguiu uma renovação com o Flamengo, ele tinha 23 jogos, mas ele não jogou, fez gols importantes, Libertadores, Supercopa e tal, e 8 assistências. Então você tá vendo que o Bruno Henrique não andou jogando muito. Agora, na temporada 24, os números dele também continuam a cair, no sentido de gols, assistência e jogos. Nessa temporada, ele fez 9 gols e 5 assistências. Agora, jogos não, jogos aumentou, ele fez 56. Então, assim, pagar ao Bruno Henrique 2 milhões de reais, na minha concepção, não deveria acontecer. Eu não vejo o Bruno Henrique valendo 2 milhões de reais. Agora, fato é que o Flamengo está precisando diminuir a folha e quer contratar outros jogadores. E segundo aí o Fanáticos, né, o site Fanáticos, o Bruno Henrique tá na mira do Galo. Seria uma excelente contratação, não sei se vale 2 milhões de reais. Eu acho que não vale. Mas jogando ele tá, e ele é um ativo interessante, eu acho que ele ajudaria bastante o Atlético, mas por um salário um pouco menor, 1,5 milhão e tudo. Bom, senhoras e senhores, quero falar de Cuca. Cuca voltando pro Galo. Senhoras e senhores, a parada é a seguinte. O técnico Castro não houve negociada, não conseguimos fechar com ele. E aí, cara, nós chegamos num certo ponto da nossa história agora, que ou nós resolvemos e vamos de Cuca mesmo, seja o que Deus quiser,
ou a coisa vai dar ruim. Por quê, cara, que eu tô falando isso? Parem pra pensar aqui comigo. O Cuca é o único técnico que ele tem uma aprovação da torcida de mais de 70%, mais de 60%. Eu fiz, nos últimos dias, 4 lives que deram todas mais de 1.000 pessoas, 1.500, 2.000, 3.000, claro que eu falo assim, ao vivo ao mesmo tempo, fora que passaram 16 mil nas lives, de 1h30, 1h e 45, e todas as enquetes com mais de 2.000 votos, todas, sem exceção. Em todas as enquetes, o Cuca ganhava com mais de 70% de qualquer adversário que você colocasse. Caixinha, Castro, Renato Gaúcho, outro técnico, todas. O Cuca é o único do Atlético que ele é uma aprovação de 60%, que se vier pro Atlético, o torcedor vai falar assim, não, o Cuca veio, excelente, o Cuca é bom, ele é o único. Se você traz o Renato Gaúcho, vai dar briga. Se você traz o Caixinha, vai dar briga. Qualquer outro técnico que exista no mercado, vai dar briga. O Castro era o único técnico que eu particularmente enxergo, que o Atlético tem de mira, que o torcedor estava aceitando com tranquilidade. Mesmo assim, com discussões, batendo ali 55%, 58% de aprovação. Agora, o Cuca não é tudo, nas minhas lives, tudo acima de 65%, 70%. Nas duas, eu fiz 3 vezes, uma 65%, nas outras 2 superior a 70%. Então, assim, no meu ponto de vista, qualquer outro técnico que o Atlético trouxer, vai dar racha. Vai dar racha na torcida, vai brigar. Eu não tô dizendo que a diretoria do Atlético tem que contratar o técnico que a torcida quer. Mas o Cuca é o único que não vai criar um problema dentro da seara atleticana. Isso é um fato. Isso é um fato indiscutível. Então vamos ver o que acontece. Eu ainda tenho pra mim que o Cuca é a melhor opção, mas se vier o Pedro Caixinha, você aprova? Aprovo. Eu não tenho problema nenhum com o Pedro Caixinha. Acho ele um bom técnico. Eu acho que o final de temporada dele no Red Bull Bragantino, depois de um certo tempo, foi ruim mesmo. Você tem razão. Você tem razão. E creio que o Atlético, pra poder fazer diferente, pra poder contratar um técnico que vai chegar aqui e todo mundo vai gostar, o Atlético teria, cara, que, tipo assim... o Atlético teria que, tipo assim, fazer um movimento de mercado muito inesperado, um nome que ninguém tá falando e que ninguém sabe. Aquele português Sérgio Conceição, esse eu já conversei lá no Galo, ele não tem menor interesse em vir pro futebol sul-americano. Então assim, cara, vamos ver o que acontece, mas o Cuca, eu acho que você concorda comigo. Se você concorda comigo ou não, comenta aqui embaixo, é importante eu saber a sua opinião, deixa seu recado aí, beleza? Tamo junto, que Papai do Céu abençoe vocês, fiquem com Deus. 11 da manhã, eu te encontro aqui naquela live auspiciosa de sempre. Valeu, turma, obrigado!